Finalmente, o Atlético de Madrid conquistou sua primeira vitória na temporada 2025-2026 ao derrotar o Villarreal por 2-0 no estádio Metropolitano, após 2 empates e uma derrota nas rodadas anteriores, que já comprometem a campanha dos colchoneiros na La Liga. Isso sem falar da Champions League, cuja estreia será contra ninguém menos que o Liverpool em Anfield. Conseguirá Diego Simeone evitar com que o filme da temporada passada se repita novamente na atual? Deixe a sua opinião aí na caixa de comentários, já fortalece com aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para você receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo for ao ar. Isto posto, bora lá embarcar nessa viagem rumo a Madrid para falar do Atleti. Os 8 pontos de diferença do Atlético de Madrid em relação ao vice-campeão da edição passada da La Liga, Real Madrid, e os 12 em comparação ao campeão Barcelona, traduzem o quão aquém das expectativas foi a temporada 2024-2025 dos colchoneiros. Sobretudo se a gente levar em consideração outros aspectos, como por exemplo, a queda diante do rival e eterno algoz Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, além da eliminação frente ao Barcelona nas semifinais da Copa do Rei e o precoce adeus ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que resultaram em mais uma temporada sem títulos por parte do Atlético de Madrid e, consequentemente, com os rojiblancos terminando a temporada na terceira colocação da La Liga pela oitava vez dentre as 14 temporadas sob o comando do técnico Diego Simeone. Quer dizer, mais que o dobro de ocasiões aí situados na terceira posição do campeonato na era Simeone, contra 2 primeiros lugares, 2 segundos lugares, 1 quarto lugar e uma quinta colocação ali logo no ano de estreia do treinador argentino, em que ele assume o time no meio da temporada 2011-2012. É inegável que Diego Simeone elevou e muito o nível do Atlético de Madrid desde que assume o comando técnico da equipe em dezembro de 2011, eu já falei isso aqui em diversas oportunidades, o transformando em uma grande potência não apenas no certame do futebol espanhol, como também na Europa. Tanto é que o Atlético de Madrid é o único clube que conseguiu superar os poderosos Real Madrid e Barcelona na corrida pelo título espanhol nos últimos 20 anos, ao vencer a La Liga em 2014 e 2021. Em termos de comparação, o Atlético de Madrid meio que assumiu o posto do Valência ali no futebol espanhol. E tudo isso graças ao técnico Diego Simeone, que além disso tudo também conduziu o Atlético de Madrid a 2 finais de Champions League. Porém, os colchoneiros acabaram ficando com o vice-título europeu ao perderem do Real Madrid tanto em Lisboa quanto em Milão em 2014 e 2016, respectivamente. Por essa razão, Diego Simeone está em vias de completar seu 14º aniversário no comando técnico do Atlético de Madrid, sendo inclusive um dos técnicos mais bem remunerados do mundo na atualidade, se não o mais bem pago de acordo com alguns sites esportivos europeus. De qualquer maneira, isso não apaga a pífia temporada 2024-2025 do Atlético de Madrid. Acima de tudo, se a gente considerar os 188 milhões de euros despejados pelo Atlético para contratar Rubin Lenormand, Conor Gallagher, Alexander Sorloth e Julián Álvarez, atacante argentino, que justificou os 75 milhões de euros investidos pelo Atlético para contratá-lo junto ao Manchester City, a julgar pelo ótimo ano de estreia do Camisa 19, que mesmo em meio à irregular temporada dos colchoneiros, balançou as redes um montante de 29 vezes, sendo 17 pela La Liga, além de ter concedido aí 8 assistências ao longo da temporada em que ele terminou como artilheiro do Atlético de Madrid. Ainda assim, os gols, assistências e boas atuações de Julián Álvarez não foram suficientes para enriquecer o pobre futebol do Atlético de Madrid, que deu as caras novamente nesse início de temporada, porém também retratado na forma de resultados, tendo em vista que o Atlético de Madrid conquistou a sua primeira vitória na nova edição da La Liga somente na 4ª rodada, ao derrotar o Villarreal por 2-0 no estádio Metropolitano. E isso depois de enfrentar adversários que brigarão pela sobrevivência na La Liga, já que o Atlético de Madrid estreia na temporada sendo derrotado pelo Espanhol por 2-1 de virada,
empata em 1-1 com o recém-promovido Elche e repete a dose no jogo seguinte frente ao Alavés. Não à toa, o Atlético de Madrid passou a data FIFA de setembro, ocupando nada menos que a 17ª posição na tabela da La Liga, sendo o primeiro clube fora da zona da degola. Então, cara, o Atlético de Madrid acabou entrando em campo até certo ponto pressionado para encarar o Villarreal no estádio Metropolitano, visto que a caminhada dos colchoneiros rumo à conquista do título espanhol já ficou comprometida, querendo ou não, com a conquista de 2 de possíveis 9 pontos nas 3 primeiras rodadas da competição, onde se esperava o Atlético de Madrid com 100% de aproveitamento, dada a inferioridade técnica por parte dos adversários. E sem Thiago Almada, que se lesionou defendendo as cores da Argentina nessa última data FIFA, os desafios do Atlético de Madrid aumentaram ainda mais contra o Villarreal, que por sua vez adentrou a 4ª rodada da La Liga vivendo uma situação completamente oposta, ocupando a 3ª posição na tabela, invicto, somando 2 vitórias e 1 empate. Todavia, o gol de Pablo Barrios com uma belíssima assistência de Julián Álvares aos 9 minutos de jogo deu a confiança que o Atlético de Madrid precisava logo no começo da partida, enquanto o tento do estreante Nico Gonzalez aos 7 minutos da etapa final confirmou não apenas a primeira vitória, como a primeira atuação convincente do Atlético em 360 minutos de futebol na temporada. Logo, podemos dizer que a simbólica estreia do Atlético de Madrid na temporada 2025-2026 ocorreu justamente nessa vitória por 2-0 sobre o Villarreal, pois até então, o único momento de um bom futebol apresentado pelo Atlético de Madrid havia sido naqueles primeiros 35 minutos contra o Espanhol na primeira rodada da La Liga e só. Depois disso, mais nada. Realmente muito pouco para o clube que, pela segunda temporada consecutiva, foi o que mais investiu em contratações no futebol espanhol. Pois é, se a gente somar aí os 188 milhões de euros gastos pelo Atlético de Madrid na temporada anterior, com os 176 milhões de euros gastos pelo clube na atual, devido às contratações de Alex Baena, Davi Ranco, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubil e Nico Gonzalez, a gente chega à conclusão que o Atlético de Madrid desembolsou 147,5 milhões de euros a mais que o Real Madrid, o segundo clube dentre a lista dos que mais gastaram na Espanha nesse período. Então, cara, não me restam dúvidas de que qualquer outro treinador que não Diego Simeone estaria sendo muito criticado pela torcida do Atlético de Madrid depois de tanto investimento e pouco futebol. Mas a idolatria, a história de Diego Simeone acaba deixando tudo isso em segundo plano junto aos torcedores colchoneiros, o que demonstra também de forma clara e evidente a enorme dificuldade que o treinador de 55 anos de idade tem em fazer esse time jogar um bom futebol, mesmo tendo jogadores de qualidade à disposição. Os melhores momentos vividos pelo Atlético de Madrid sob o comando do Simeone foram quando a equipe jogava de maneira reativa, explorando as bolas paradas com uma defesa sólida, compacta, tendo como principal característica a raça, o empenho, a combatividade através de um futebol bastante físico. A partir do momento que peças acima da média tecnicamente começaram a chegar, o Diego Simeone começou a encontrar inúmeras dificuldades para fazer essa engrenagem toda funcionar. E a gente nota isso visivelmente desde a última temporada. E isso é algo que me desperta muito interesse, sabe? Como o Simeone vai fazer esse time jogar com atletas como Thiago Almada, Alex Baena, Nico Gonzalez, que gostam de ter a bola, de propor jogo, construir e não apenas destruir as jogadas. E, obviamente, essa não é uma dúvida que diz respeito única e exclusivamente à La Liga, como também à Champions League, onde o Atlético de Madrid terá um dificílimo calendário pela frente. Inclusive, eu suponho, imagino, que o Atlético de Madrid termine a fase de Liga da Champions League somando entre 14 e 16 pontos. Como eu sou um cara positivo, otimista, vamos projetar aí 16 pontos para o Atlético de Madrid, o que o colocaria no limite do limite mesmo ali para garantir uma vaga direta às oitavas de final, pois a zona de corte deve ser entre 16 e 17 pontos, tendo como base a última temporada. Por outro lado, ao menos o play-off de repescagem está garantido ao Atlético de Madrid através dessa pontuação.
Isso porque eu acredito que os colchoneiros serão derrotados pelo Liverpool na rodada de estreia pela Champions League, que ocorrerá exatamente nessa próxima quarta-feira, dia 17, em Anfield. Posteriormente, também serão derrotados pelo Arsenal em Londres, empatarão com a Inter de Milão em Madrid e vencerão os demais confrontos contra Eintracht Frankfurt, União Saint-Gilloise e Bodo Glimt, todos no estádio Metropolitano. E aí vem o meu otimismo. Eu aponto vitórias do Atlético de Madrid nos confrontos frente PSV e Galatasaray, mesmo diante das dificuldades que os clubes enfrentam quando atuam em Eindhoven e principalmente Istambul. Deste modo, obstáculos não faltarão ao Atlético de Madrid no decorrer da temporada, seja na La Liga, cuja campanha já está comprometida, seja na Champions League, em meio às visitas a Anfield, a Londres e o duelo em Madrid contra a atual vice-campeã Inter de Milão. Ao mesmo tempo, desafios que podem se converter numa possível reviravolta do técnico Diego Simeone através de títulos ou, quem sabe, de um futebol jamais antes praticado pelos lados do Metropolitano. Vamos ver, eu estou muito curioso para saber como serão as cenas dos próximos capítulos.